Desliga ele aí então, por favor. É aí fora? Não pode deixar ligado então. É na rua. Oi? É um grilo mesmo? Está na janela ali do lado de fora? Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes? Só o Cid e o... Ih, rapaz, esqueci o nome. Fred. A Núbia também, ela tá rindo, ó. Amém? Estou acostumado a ministrar às quartas, né, irmãos? Até estranho, né? Tem que correr. Mas aquilo que o Senhor falou comigo para estar trazendo nesse dia, para estar ministrando sobre a vida de vocês. Né, Iene? Correu, né? Mas eu creio que vocês serão alcançados. Isso aqui não é somente, costumo falar, de vez em quando eu falo isso aqui. Não é somente, Liz, um objeto. Esse microfone é somente um objeto. É uma grande responsabilidade. Mas eu creio que Ele é o dono da minha vida. Minha vida pertence a Ele é o dono dessa igreja. E isso me traz uma certa paz, um certo conforto. Amém? Porque a presença dEle é Ele que conduz, é Ele que faz tudo. Amém? Muito nervoso, mas em nome de Jesus vou conseguir transmitir aquilo que o Pai quer. Está solteira? Amém? Abrem aí, por favor, Lucas capítulo 4, verso 40. Existem várias formas do Senhor Jesus trabalhar. Pode apagar, Brandão, se quiser. Tá bom. Existem várias formas do Senhor Jesus trabalhar na minha vida, na sua vida. Deus não trabalha, Rafa, de forma natural. Deus trabalha de forma sobrenatural. Ele é sobrenatural. E você não está aqui hoje, naturalmente falando, por estar. Você está aqui hoje porque você tem uma fé. E a fé, ela move o sobrenatural. Você crê? Se fosse da sua vontade para estar aqui, você estaria hoje, Cid? Estaria, Rafa? Porque a nossa vontade, nós temos muitos compromissos, né, Juninho? Nossa vontade é, quem trabalhou aí hoje o dia inteiro, eu só passei em casa, tomei um banho. Tinha outras coisas melhores para estar fazendo. Melhores não. Deixa eu reformular a frase. Que o melhor é estar na casa do Pai. Outras coisas mais atrativas para a nossa carne, para estar fazendo. Não é verdade? Você tinha lá, talvez, o encontro com o seu amigo, a sua amiga, as mães, os pais, ensinar o dever no filho, as mulheres cozinhar. Mas só que você veio aqui porque existe algo sobrenatural que te atraiu. Amém? E eu creio que o sobrenatural de Deus vai vir sobre a sua vida, sobre a minha vida. Nós estamos aqui porque nós cremos no sobrenatural de Deus, né, Rafa? Amém? Porque o sobrenatural de Deus que vai mover tudo, N. Eu estou aqui hoje porque eu tenho uma fé. Porque a fé que me move está aqui. Como que eu falei, se fosse no natural eu não estaria. O cansaço, a fadiga. Mas nós vamos ver na história que é a fé que vai nos mover. Verso 40, vamos ler juntos? Ao pôr do sol, o povo trouxe a Jesus todos que tinham vários tipos de doenças
e ele os curou, impondo as mãos sobre a cabeça, sobre cada um deles. Além disso, de muitas pessoas saiu um demônio gritando: Tu és o Filho de Deus. Ele, porém, o respondia e não permitia que falassem, porque sabia que ele era o Cristo. Ao romper do dia, Jesus foi para um lugar solitário. As multidões os procuravam e, quando chegaram até onde ele estava, insistiram que não as deixasse. Mas ele disse: é necessário que eu pregue as boas novas do reino de Deus noutras cidades também, porque para isso fui enviado. E continuava pregando nas sinagogas da Judéia. Pula aí para o verso 3 do próximo capítulo 5, para a gente ganhar um pouquinho de tempo. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Pai, em nome de Jesus, eu quero nesta noite, ó Pai, transmitir, ó Pai, quero que seja, ó Pai, que eu seja fielmente, ó Pai, fiel à Tua mensagem, que aquilo que o Senhor falou comigo, aquilo que o Senhor me mostrou, Pai, que nesta noite nós possamos sair daqui, ó Pai, entendendo, ó Pai, que nós fomos chamados, nós temos uma missão e nós temos um propósito, que não há nenhum impedimento, ó Pai, para cada um de nós, que nós temos a certeza que nada vai nos paralisar. No nome de Jesus eu peço, Pai, a Tua liberdade, Espírito Santo, neste lugar. Fique à vontade, Espírito de Deus, e fala conosco da maneira que o Senhor quiser. Amém? Então, eu não sei, ô Rafa, qual foi a sua motivação, Ramon, a nossa motivação de estarmos aqui nessa noite. Não sei como que o seu coração entrou aqui, como que a sua alma chegou nesse lugar. Se foi aflita, ou se foi desejosa, ansiosa pela presença de Deus. Mas nós estamos encerrando o último culto do mês de novembro. Esse mês de novembro foi mais da Tua presença, mais de Ti. E nessa noite eu quero estar encerrando esse propósito. Eu queria te perguntar mais uma vez, estou insistindo nisso. O que te trouxe verdadeiramente a este lugar hoje, ao culto? O que o culto significa para você verdadeiramente hoje? Não me responda. Nós estamos aonde? Num culto. O culto é para quem, irmãos? É para o pastor? É para Deus. O culto nós não recebemos, Rafa. O culto nós prestamos homenagem, honra, glória, porque a glória e a honra é dele. Amém? Estão comigo? Estou conseguindo introduzir um pouquinho da mensagem? Glória a Deus. A minha motivação não é simplesmente o culto. O culto é só um atrativo para mim, para você, de prestarmos uma honra, a glória, de prestarmos uma homenagem ao Pai, porque Ele é o Criador. Amém? É só mais uma programação da igreja para te atrair, para mostrar que Ele é dono de tudo. Ele é dono da glória, a Ele a honra, a Ele a majestade. Ele é o Todo-Poderoso. Amém? Então eu queria que nada tirasse sua atenção. Glória a Deus. Se você está aqui, é porque eu creio que você tem um entendimento que algo vai acontecer. Amém? Você já manifestou uma fé só de estar aqui. Fala para o seu irmão: se prepara, que o pastor vai começar a ministrar a palavra de Deus. Amém? Se você está aqui, Fran, hoje com o entendimento de que você veio homenagear, que você veio cultuar Ele, que a honra, a glória é dele, então não tem mais preocupação, não
tem mais ansiedade que pode te tirar desse ambiente, não tem mais preocupação que vai poder falar mais alto ao seu coração, Fran. O financeiro, a doença, as perseguições, enfim, um monte de coisa. Porque se você tem esse conceito, se você tem essa revelação, Fred, ele vai receber o seu culto. Porque o culto, como que eu falei, o culto, eu não dou o culto, eu não recebo no culto, eu ofereço, eu dou o meu melhor para Ele, ou seja, o meu coração, eu presto para Ele. Então, se a nossa intenção está correta, Ele vai cuidar de tudo, Ele está cuidando de tudo. Não tem preocupação, Fran, porque Ele vai fazer as coisas no tempo dEle, na hora certa. Vocês estão comigo? Você está no lugar certo nessa noite, com a motivação certa. Pode ter certeza que Deus vai agir a seu favor. Deus vai agir a favor da sua família. Amém? A preocupação, irmãos, não pode te impedir de você poder celebrar e cultuar o Pai. Glória a Deus. Vamos lá então. Repete comigo. O céu não responde a minha pergunta. O céu reage uma ação minha. O céu reage uma resposta que eu dou a Ele. Aperta o cinto, estou começando. Aqui nós lemos Lucas 4 e terminamos em Lucas 5. Lucas 4, o que está acontecendo? Jesus tinha acabado de ser batizado, ele tinha iniciado seu ministério, e ele está arrastando as multidões. Tem um povo que está o seguindo, já tem os discípulos ali, já tem as pessoas caminhando com ele, tem pessoas que estão procurando naquilo que ele pode fazer, naquilo que ele pode dar, mas tem pessoas que foram atraídas pela palavra dele, pela santidade de Jesus. Não somente que Jesus vai me curar, porque nós lemos que pessoas estavam possessas de demônios, os demônios iam embora no nome de Jesus, que pessoas estavam sendo curadas. Há dois tipos de pessoas que estavam seguindo Jesus: aquilo que ele podia fazer e aquilo que ele era. E no nosso meio também existe esse tipo de duas pessoas. Amém? Então Jesus começa o seu ministério. Jesus é batizado. E Jesus, logo em seguida, Fran, o que acontece com Jesus? Jesus vai... Vamos ler juntos. Eu estou com muita pressa, irmãos. Mais em cima. Vamos lá no verso 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo Espírito no deserto, durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu aqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Jesus então, ele entra no deserto. Ele entra cheio de poder, cheio do Espírito Santo. Mas também vai falar que Jesus sai cheio do quê? Cheio de poder, cheio do Espírito Santo. Preste atenção aqui. Quantos de nós, Fran, já entramos numa luta, já fomos tentados, estamos no deserto? Nós muitas vezes, Rafa, entramos cheio de poder, mas nós não saímos de certo tipo de ambientes cheio de poder. Aí bate desânimo, bate
as preocupações, bate a ansiedade. A presença de Jesus, irmãos, na minha vida, na sua vida, o poder do Espírito Santo, Rafa, na minha, na sua, na nossa vida, pode nos levar para o deserto, pode nos levar a guerrear em certo tipo de guerra, mas nós temos que ter a mente e confiar nele, que nós vamos sair também cheios do poder, cheios do Espírito Santo, porque o deserto para mim e para você é um local de passagem, é um processo, é um ambiente de processo, onde nós entramos, mas nós vamos sair da mesma forma que nós entramos. Só que o que acontece conosco? Nós entramos cheio de vigor, cheio do Espírito Santo, cheio. E como é que nós saímos? Acabados, maltratados, desanimados de certo tipo de tentações, de certo tipo de deserto. Será que é só comigo isso? Você acha que foi fácil para Jesus, iniciando a sua caminhada, iniciando o seu ministério? Foi conduzido ao deserto. E ele sai da mesma forma que entrou, com o poder do Espírito Santo, cheio de poder. Jesus sofreu na alma, na sua carne, as mesmas coisas que nós. Jesus ali, nesse processo, Jana, ele estava vivendo, iniciando o seu ministério, estava sendo provado também. Ele sai de um contexto e está entrando num outro contexto de deserto. Vocês acham que não bateu preocupação, ansiedade? Ele estava humanizado, irmãos. Mas só que Jesus, no verso 14, coloca aí, por favor. Olha o que acontece. Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Isso é a presença de Deus, irmãos. Ele entra no deserto com poder, no verso 1, Jesus cheio do Espírito Santo. E no verso 14 ele sai do deserto, cheio de poder, cheio do Espírito Santo. Quem está entendendo? Ele entrou para o deserto com uma condição e saiu na mesma condição. Não importa o ambiente que eu e você estamos, não importa a situação, Fred, não importa as circunstâncias, não importa o ambiente no qual nós estamos inseridos. O que importa é que a presença dele é comigo, é contigo, a presença dele nos conduz. Se nós estamos cheios do Espírito, irmãos, o deserto vai passar. Nós temos que confiar e temos que ter uma fé inabalável, porque Jesus, da mesma forma que entrou, ele saiu. E é assim comigo, com você. Não importa o ambiente que está à nossa volta, quem está conosco é Cristo. Não tem deserto que pode me parar, que pode te parar. O deserto não vai te paralisar, minha irmã. Não existe prova, não existe doença que vai fazer você parar. Existem circunstâncias e problemas que é para mim e você manifestar o tão poderoso, o quão poderoso Ele é. Nós temos que dizer para as situações que nós servimos e nós somos filhos de um Deus vivo, que Ele vai mudar e Ele vai transformar o ambiente. Quantos estão entendendo? Você entrou nesse problema, num ambiente, você vai sair a partir de hoje em outra dimensão, porque o Espírito Santo habita dentro de você. Você é filho, e
Ele é contigo. Não abaixe a cabeça, mas provações. Não abaixa. Não tem dificuldades para o nosso Deus. Não tem dificuldades que vai fazer você desanimar. Ele é fiel. Aquilo que Ele já prometeu para você, Gabriel, vai se cumprir. Não tem vales, não tem deserto, não tem guerras. Mas a única coisa que tem é que Ele é contigo. Creia, exerça a fé. Espírito, e desce como fogo, vem como em Pentecoste e enche-me de novo. Jesus começou ali o seu chamado, o seu ministério, Elines. E eu vejo que Jesus ali começa a sua missão. Quantos têm uma missão aqui na terra? Quantos têm um propósito para cumprir? Então, irmãos, se o propósito e a sua missão é no deserto, aonde Jesus iniciou, vai passar também na sua vida, vai passar na minha vida. É só um processo, é só um trampolim. Quantos estão entendendo? Eu vejo 3 tipos de ambiente nessa história que nós lemos, nesse fato. O primeiro é que Jesus estava no ambiente do deserto. O segundo, Ele estava onde? Ensinando aonde? Na sinagoga. E o terceiro, Ele estava no lago, em Genezaré. Geneserá. Ih, eu escrevi errado aqui. Geneseré. O que acontece quando as pessoas estão em volta de Jesus ali, irmãos? As pessoas começam a mudar, o ambiente começa a mudar, a multidão começa a se atrair. A palavra vai falar que Jesus entra no início, nós lemos, quer ver? 40, na minha versão fala, ao pôr do sol, todos os que estavam enfermos, de diferentes, Ele curava, impondo as suas mãos sobre cada um. Mas também muitos demônios saíam e gritavam: Tu és o Filho de Deus. Irmãos, tem situações, tem problemas, tem circunstância, Fran, que é para a gente mostrar para o mundo, que é para a gente mostrar para as potestades, para os demônios, que nós servimos a um Deus. Eles reconhecem isso. Os demônios têm que reconhecer aquele que é maior na minha vida, aquele que é maior na sua vida. O problema vai reconhecer aquele que está te perseguindo, vai reconhecer que existe um maior do que ele, que é o Jesus Cristo. Aleluia, aleluia. Não tem, irmãos, dificuldades para mim e para você a partir de hoje que nós não podemos enfrentar. Porque se nós entendermos, aquele que habita em nós, aquele que está conosco é maior do que aquele que está no mundo, do que aquele que está oposto. É difícil, pastor, é difícil, o senhor não sabe o que eu estou enfrentando. Eu não estou falando que é difícil, que é fácil. Eu estou falando que é dolorido, sim. Mas o que eu estou querendo falar para você, que vai passar, confia. Entrega a sua vida de todo o coração. Que Ele seja o primeiro, não
as circunstâncias, não vê o problema maior do que Deus. Não tem deserto que vai tirar, que vai apagar os propósitos na sua vida. Não tem dificuldades. Não tem dificuldades que vai te fazer paralisar. Hoje nós estamos aqui numa quarta profética, irmãos, e eu quero liberar essa palavra sobre a sua vida. Nada vai te paralisar. As coisas vão acontecer. É Deus que vai mover. Se é a doença, ela vai cair por terra hoje, no nome de Jesus. Se é o financeiro vai acabar, vai ficar, a sua conta vai ficar em azul, no nome de Jesus. Porque o maior é aquele que está contigo, aquele que está comigo. Ele pode fazer todas as coisas, Rafaela. Não tem dificuldades aonde Jesus pode operar, irmãos. Ele curava, Ele dava direção, Ele ensinava, Ele expulsava os demônios. Não tem circunstâncias, amor, que podem impedir o propósito de Deus se cumprir na sua vida. Creia. Tem uma igreja comigo aqui nessa noite. Então Jesus começa o seu ministério, começa a sua missão, a sua chamada, o seu propósito. Ele já começa cumprindo, Fran, aquilo que foi designado para ele, a sua missão. É pelo deserto que ele começa. É pelo deserto que ele vai visitando as cidades, as aldeias, as cidades. Ah, meu irmão, é no deserto que você vai começar a mostrar quem é Deus na sua vida. Jesus ensinava, pregava, curava. A palavra fala que ele começa no pôr do sol. E nós lemos que estava já à noite. E Jesus continuava. Mas em certo momento, Juninho, Jesus exausto, Jesus cansado, Rafael, ele vai para o canto, se retira. Mas a multidão vai atrás dele. Ele queria um pouquinho de tempo para ele orar, para ele poder descansar. Mas em nenhum momento ele parou. Em nenhum momento ele deixou de cumprir a sua missão. E ele viu que a multidão estava chegando próximo dele. O cansaço não paralisou Jesus. E ele continuou orando pelas pessoas. Ele continuou pregando. Ele não conseguiu descansar. E a palavra vai falar que a noite toda ele trabalhou. Ele virou a noite trabalhando. Por quê? Porque ele sabia que a missão era maior do que o cansaço físico. A minha e a sua missão é maior do que o problema, é maior do que o desânimo. O propósito que eu e você temos aqui na terra é maior do que a doença. Não tem nada que pode te parar, Fred. Não tem nada, Andrew, que pode te parar, filho. Jesus trabalhava a noite inteira. Ele estava exausto, ele estava cansado. Mas a missão, o entendimento dele, a revelação que ele tinha que cumprir o propósito, não fez paralisar. Ah, pastor, é Jesus. O cansaço bateu, meu irmão. O cansaço bate para mim, bate para você também. Mas quando nós temos o entendimento, essas coisas não vai fazer eu e você olhar para trás. Nada pode nos paralisar, amém? Quantos creem? Então Jesus vai ao canto orar, cansado, exausto.
trabalhou o dia inteiro, a noite inteira. E a palavra fala que as pessoas foram atrás dele pela palavra. Pela palavra. A palavra fala que ele, querendo respirar um pouquinho, não conseguia, por causa da missão. Jesus continuou exercendo a sua função, mesmo cansado. O cansaço não pode te pegar. Você está aqui hoje, você trabalhou o dia inteiro. Eu sei que você está cansado, mas você já manifestou o sobrenatural de estar aqui. É a fé, meu irmão, que vai me mover. É a fé que vai te mover nessas horas de dificuldade. E a fé é sobrenatural. As dificuldades, as opressões, a preguiça, muitas das vezes não pode nos paralisar, irmãos. A missão foi nos dada. Quantos creem? Nada vai te paralisar. Eu e você, nós temos que viver a missão. O mesmo cansaço de Jesus, o mesmo cansaço que tentou parar ele, está batendo na minha porta, está batendo na sua porta. Mas quando nós temos a revelação que nós temos uma missão, irmãos, Ele vai dar gás, Ele vai dar força. Lógico que tem, sim. Nós temos que descansar, nós somos humanos. Mas não é essas coisinhas que podem nos paralisar. Muitos de nós, se o irmão, se o líder não me abraça quando eu chego na igreja, já não vem mais no culto. Se o líder, o discipulador, te dá uma direção que você não queria, a gente para. É tempo do mimimi ficar de lado. É tempo do cansaço ficar de lado. O cansaço, a dor. Eu tenho uma história, você tem uma história. O trauma não pode nos parar, Fran. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Nada vai ofuscar, nada vai te paralisar. Você vai viver aquilo que o Pai já determinou para você. Você crê? Nada pode ofuscar você de viver aquilo que o Deus tem para você. Você vai desfrutar do melhor de Deus aqui nessa terra. Nada vai ofuscar aquilo que o Criador já tem para você. Ei, continue fazendo. Continue nessa caminhada, nessa força. Continue se dedicando. Continue se entregando. Não enxergue a dificuldade, pelo amor de Deus. Não enxerga as dificuldades, meu irmão. Não enxerga. Se o líder não te abraçou, se não falou com você, se demorou para responder a mensagem. Não enxerga essas coisas, porque essas coisas é para te paralisar. Eu tenho uma palavra de Deus para você nessa noite. A missão é muito maior, irmãos.
vai resistir à presença de Deus na sua vida. Nada vai resistir, meu irmão. Você vai vencer. Você vai vencer. Nada vai te vencer. Deus é contigo. Resista, resista, resista à tentação, resista às frustrações, resista às perseguições, os traumas, o deserto. Porque maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. Há uma promessa sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Jesus continuou mesmo cansado. Já estou entrando no final, irmãos, estou correndo muito. Estou pulando um monte de coisa que eu escrevi aqui. Persista. Vai vir o dia da fraqueza. Mas não para, não paralisa. Ele continuou. Maior do que a sua dor é a sua missão. Nenhum amém. Maior do que o seu cansaço é a sua missão. Maior do que o desânimo é a sua missão. Maior do que a angústia, do que o problema, do que a dificuldade com o seu marido, com a sua esposa, com o seu filho, é a sua missão. Aleluia. É a sua missão. Não sou eu que estou falando, mas é Jesus. Meu Deus. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos seus pés. Sabe o que Jesus está dizendo? Eu não posso parar, porque tem pessoas que estão dependendo de mim. Jesus reconheceu que ele precisava ajudar outras pessoas, que ele precisava. Essa era a função, essa era a missão de Jesus. Olha para trás, quantas coisas você já passou. Eu pago para ver. Quantas pessoas dependem de você, desde a criancinha ali, desde o menor, o Ravi, não sei, talvez. O Ravi ministra a vida das pessoas, irmão. As crianças, a Antonella, a Maria, as criancinhas ministram a vida das pessoas, irmãos. Eu não estou falando de pegar o microfone e pregar, não, mas em certas atitudes. Jesus falando através das criancinhas, Jesus falando através de você. Tem pessoas que estão de olho na gente, irmãos. E Jesus está falando, eu não posso parar, porque tem uma multidão aí, eu tenho coisas para fazer, eu tenho uma missão, eu tenho um propósito. A minha missão é muito maior, a sua missão é muito maior, irmãos. Sabe o que? A dor tem um propósito de nos paralisar, ô Gabriel. Os traumas, a angústia
Isso tudo tem um propósito de me paralisar, de te paralisar. Quer ver um exemplo? Eu desci aqui agora, sei lá, quebrar, tá arrependido, em nome de Jesus, quebrar aqui o pé, o tornozelo, sei lá. Eu querer andar, querer caminhar, chegar lá atrás, eu vou pisar, eu vou sentir o quê? Oi? Sentir dor. Vou sentir dor, certo? E isso vai mandar uma informação para o meu cérebro. Isso vai trazer uma informação o quê? Que eu não posso ir lá, que eu não posso caminhar, que eu não posso chegar mais à frente. Quantos estão entendendo? Então a dor, o objetivo dela é nos paralisar. Isso é natural, irmãos. Os problemas, as dificuldades é para nos paralisar. Só que tem que ser um trampolim. Quantos estão entendendo? Ah, meu irmão, tá... E a primeira coisa que vai fazer é o quê? Se eu quebrar o pé, eu vou ter que ficar o quê? De repouso. Tomar remédio, ficar de repouso. E o repouso é o quê? É repouso, pastor. Ficar deitado. É paralisar, irmãos. Se você não é, irmãos, você não é escravo da sua dor. Você é um servo da sua missão, do seu propósito. Essa é a nossa mentalidade. Se você entender isso saindo daqui nessa noite, que nada vai te paralisar, porque você tem uma missão. Você não é aquilo que o mundo, aquilo que a situação, do que aquilo que você, um ambiente que você está inserido de dificuldade. Você não é aquilo, o que o mundo está ecoando. Você é o que a palavra de Deus diz. Você tem um alvo. A sua dor não é o seu escravo. Você não é escravo da sua dor. Você é servo do seu propósito. Quantas dificuldades essa dor, quantas dificuldades você já enfrentou através dessa dor? Desistir, que nada ia dar certo. Quantas coisas vieram para te paralisar? Hoje, quantos impedimentos teve para você estar aqui no culto? Ah, o diabo já mandou um recado para você, né? Já mandou para mim. Fique em casa hoje, você está cansado. Fique em casa. Seu time vai jogar. Fique em casa. Você tem mais o que fazer. O diabo também já mandou um recado para você. Você não vai conseguir. Desiste logo. Desiste da sua família. Desiste do seu casamento. Ah, meu irmão, vai doer. É sofrido. Mas você vai conseguir. Persiste. Você não vai morrer, não. Quantas coisas você já superou até hoje na sua vida? Quantas coisas você já suportou? Ei, você é um servo da sua missão. Se você já superou, se você já persistiu, é isso, continue. Você tem um propósito e você vai cumprir. Quantos creem? Mesmo doendo, Verônica, continue, não pare, não desanima, mesmo que o desânimo está batendo a porta.
Ei, o fracasso está batendo na porta. Mesmo com o diabo enviando um recado para você que você não vai conseguir. Mesmo que o diabo falando, não vai lá, não vai no culto, você está cansado, vai descansar. Ei, você não é escravo daquilo que você está escutando do inferno. Cadê o ministério de louvor? Repete para o seu irmão: você é servo da sua missão. O diabo não vai te paralisar. Ele não tem esse poder. Ei, você vai cumprir com o propósito de Deus. Quantos recebem? Porque você é servo da sua missão. Repete comigo: eu sou servo do meu propósito. Aleluia, aleluia. Eu e você, nós somos apenas servos. É por isso que, irmãos, que eu não vou parar, porque eu não tinha um monte de situações para não estar aqui hoje, para não estar nessa posição. Tinha um monte de empecilho. E assim com você, mas nada vai me parar, porque eu tenho um propósito para cumprir, porque se eu sei que Ele vive e eu tenho que cumprir, que é Ele que me capacita. Ele vai te capacitar nas dificuldades. Daniel, na cova dos leões, ele estava lá com Daniel, aqueles 3 homens da fornalha, ele estava lá. A presença de Deus é muito maior do que isso, irmãos. Eu tenho uma palavra para você. Prossiga, prossiga, persista. A palavra de Deus fala: eu deixo as coisas para trás que ficam e prossigo para o alvo. O alvo é Cristo. O alvo é Cristo. Eu sei que eu tenho que chegar. Eu sei aonde eu tenho que chegar, irmãos. E eu sei que eu tenho que chegar. Você sabe aonde você tem que ir. Não para, não para. Persista, persista, Fernanda. Persista, João. Persista, Elines. Persista, Fred. Persista, Núbia. Persista, Kelly. Persista, Ramon. Persista, João, Andrew, Emily, Gabriel, Elines, Heitor, Michele, Elô. Persista, Jana. Persista, N. Persista, Brandão. Persista, Verônica, Daniel. Prossiga, prossiga para o alvo. Eu sei que eu não posso parar, porque eu tenho uma missão. E eu não vou parar. Você não pode parar. É Cristo, é Cristo, é Cristo que é o alvo. Fique de pé. Você que pode, por favor. Repete comigo. Forte. Satanás. Mais forte. Com força. Satanás. Sai da frente. Jesus é comigo. Fala aí do seu lugar para esse problema que está tentando te paralisar. Dá nome a esse problema aí. Fala: sai da frente. O carrossel de Jeová vai passar por cima. Comece a orar aí agora sobre esse problema, sobre essas circunstâncias.
Fala para ele que Jesus está vindo com a carreta e vai passar por cima. Ei, Deus é contigo. Você vai cumprir os propósitos dele. Você está no culto de quarta profética. Vai acontecer. Hoje Deus está entregando nas suas mãos uma chave. Abre essa porta e entra, filho meu, diz o Senhor. Ei, é com fé. Você vai mais alto. Não tem nada que o inimigo vai poder te paralisar. Fala para esse problema aí que existe um Deus e Ele é poderoso e Ele vai mudar essas circunstâncias. Mesmo com os recados de Satanás chegando aos seus ouvidos. Ei, tem muitos que estão aqui nessa noite e o diabo já entregou uma sentença. Ei, é hora de você rasgar e anular essa sentença, porque a sentença vem de Jesus. Ele é o juiz. Essa sentença é do Senhor e o Senhor está falando: persista, tenha fé, eu sou contigo. Vai acontecer, em nome de Jesus. Ouvi o meu Senhor